Muito boa tarde a todos, espero que esteja tudo bem. Bem-vindos a mais um Investor Day e vamos acrescentar aqui mais um dia de entrega dos prémios Rankia neste formato digital. No ano passado foi um grande sucesso. Vamos só aqui dar início a um painel interessante. Temos em primeiro lugar o nosso analista da Teletrade, analista de mercados Frederico Moraes, a falar assim sobre um tema bastante interessante, que é a dívida pública. E depois vamos ter mais painéis interessantes para todos vocês. Vamos falar sobre o mercado cambial, o Forex, oportunidades de investimento com o nosso analista Nuno Melo. Depois de seguida, grandes oportunidades de investimento para 2021, perdão, com o nosso analista do Banco Big, Francisco Monteiro. E depois, por último, vamos acabar aqui com um painel interessantíssimo. Após um dia histórico na Bitcoin, ter atingido 20 mil dólares, o preço máximo de sempre da criptomoeda, com o Rui Magalhães, como investir em Bitcoin com segurança. Vou passar a bola aqui para o nosso analista de mercados da Teletrade, Frederico Moraes. Frederico, força, a antena é tua. Bem, muito boa tarde a todos, espero que me estejam claramente aqui a ouvir bem. E boa tarde também em específico aqui às pessoas que, a par de mim, também vão apresentar, vão ter aqui outras apresentações, como é o caso do Nuno Melo, do Francisco Monteiro e também do Rui Magalhães. E agora, falando aqui um bocadinho desta minha apresentação em específico, é uma apresentação aqui um bocadinho diferente daquilo que são as outras três apresentações. Mas, por outro lado, ainda bem que é a primeira apresentação que vai ser realizada, muito porque muitas das consequências que nós vemos a acontecer no mercado acionista e cambial, essencialmente, também obrigacionista, mas isso não vai ser um tema aqui tocado no dia de hoje, vem muito desta necessidade e deste desejo que alguns players no mercado, com vários governos e bancos centrais, têm de manter as dívidas sustentáveis. Portanto, há aqui um grande desejo de manter a trajetória dessas dívidas de forma sustentável e, no fundo, isso leva a ações e, consequentemente, a consequências a nível económico e também nos mercados financeiros. Irei falar também um bocadinho sobre esses dois mercados, sobre o mercado acionista e cambial, mas espero e acho mesmo que não vou tirar aqui qualquer protagonismo ao Nuno e ao Francisco. Mas pronto, vou ter que falar um bocadinho sobre eles. Falarei no final, no último slide, aqui apenas um bocadinho sobre isso. E pronto. No que toca então à apresentação em específico, desculpem lá que eu não estou a conseguir mudar o slide. Agora já está. Portanto, a parte inicial da apresentação pode ser aqui um bocadinho chata para algumas pessoas, no sentido em que mas eu sinto-me mesmo obrigado a ter que fazer isto, que é uma parte um bocadinho mais teórica, inclusive até vou ter que mostrar aqui uma fórmula, mas é uma fórmula muito simples, em que no fundo vamos juntar aqui as variáveis que influenciam a sustentabilidade da dívida pública, mas essencialmente, se não perceberem no fundo essa fórmula, a culpa é minha de certeza, porque eu é que não a consegui explicar como deve ser. Mas pronto, espero que seja aqui então suficientemente claro para que todos percebam essa forma que vou mostrar. Mas de qualquer maneira, se não perceberem a forma, eu acho que dá para perceber aqui a mensagem que quero passar. Depois, qual é que é na prática aquilo que devemos fazer? Portanto, o que é que nos aconselham economistas, o que é que nos aconselham também instituições internacionais realizar como consequência daquilo que é a primeira parte da apresentação, portanto, aquela parte teórica, mas que é no fundo bastante prática, portanto, é matemática pura. E depois há algumas conclusões, portanto, ao nível da economia e dos mercados, portanto, a consequência deste desejo de termos as dívidas sustentáveis, de que maneira é que isso impacta a economia e, consequentemente, também, então, os mercados. Então, cá está a tal equação de que vos falava, mas basicamente há aqui dois fatores que tendem a influenciar a trajetória da dívida, e um deles é o saldo primário do governo, portanto, muito simples, aqui se temos um déficit ou se temos um superávit, portanto, simplesmente a diferença entre as receitas e os custos do Estado. E depois a segunda parte, que é a diferença entre a taxa de crescimento económico e a taxa de juros que se paga pela dívida. Ou seja, se nós tivermos uma economia que está a crescer a 3% e tivermos a pagar 0,5% pela dívida,
isso contribui para a sustentabilidade da dívida e para a diminuição dessa mesma dívida em percentagem do PIB. Mergulhando então agora na equação. Portanto, deste lado esquerdo da equação temos então, este símbolo é um símbolo de variação, D é a dívida e o Y é o PIB. Portanto, a variação da dívida em percentagem do PIB é o que isto significa. Que depende destes dois fatores que acabei de falar. Ou melhor, depende não, que é influenciada por estes dois fatores que acabei de falar. Ou seja, esta primeira parte é então o saldo primário, T são as receitas e G os gastos do Estado, em que se o T, portanto, se as receitas forem superiores aos gastos, esta parcela é negativa e contribui então para a diminuição da dívida em percentagem do PIB. A segunda parte da parcela é a mais importante e é, no fundo, aqui a segunda coisa que eu falei, que é a taxa de crescimento económico, que é o G, e a taxa de juro real que pagamos pela dívida, que é o R. Portanto, se nós crescermos mais do que estamos a pagar pela dívida, também esta parte da equação, esta parcela, contribui para a diminuição da dívida em percentagem do PIB. Agora, o ponto essencial aqui, porque é que eu digo que o ponto essencial é a segunda parte? Porque um aumento do G, um aumento do crescimento económico, é também um aumento do PIB. Aliás, é o aumento do PIB, que é o Y. Portanto, a partir do momento em que nós temos o R superior, o G, desculpem, superior ao R, portanto, a partir do momento em que crescemos mais do que aquilo que estamos a pagar pela dívida, também contribui para a diminuição do déficit. Portanto, se nós partimos agora do princípio que até temos um déficit de 5% e que o valor nominal desse déficit se manterá igual ao longo dos próximos anos. Se nós continuarmos, se a economia continuar a crescer com esta parte de cima da parcela, portanto, aqui o numerador se mantiver igual, com o crescimento económico ele vai sempre diminuir. Portanto, a partir do momento em que portanto, que o G é superior ao R, não só esta parte da parcela é negativa, contribuindo para a diminuição da dívida, como esta também se torna cada vez mais pequena, contribuindo também para a diminuição da dívida. Portanto, aqui a mensagem principal que eu gostaria de passar e que é importante percebermos é que a sustentabilidade da dívida apenas depende de uma coisa, que é da taxa de crescimento da economia acima do juro que se está a pagar pela dívida. Portanto, por incrível que pareça, não depende tanto dos déficits. Pronto. Agora, em termos práticos, o que é que nos aconselham economistas? Temos aqui Olivier Blanchard, portanto, que foi ex-economista-chefe do FMI. O que ele diz é que devemos claramente procurar que o G seja maior que o R e que, numa situação destas, aquilo que nós devemos fazer é empurrar a dívida para a frente, ou seja, emitindo dívida para pagar dívida existente. E, portanto, o valor da dívida manteria-se igual, o valor nominal da dívida manteve-se igual, porque nós apenas estamos a pagar a dívida que no fundo vai chegando à maturidade com nova dívida, mas a dívida em percentagem do PIB acaba por diminuir porque a economia está a crescer. E assim, nunca se precisaria de aumentar impostos, é o que ele refere. Aí ele diz que é isto que podemos procurar fazer. Agora, acho que assim, qualquer pessoa diz, então, tudo bem, e se o G não é superior ao R, se de facto estamos a pagar mais pela dívida do que aquilo que estamos a crescer? E Olivier Blanchard vai mais longe, no fundo pega nestas duas variáveis e percebe qual é que é a história destas duas variáveis. E o que ele diz é que termos uma taxa de crescimento económico acima da taxa de juros que estamos a pagar é historicamente uma regra e não uma exceção. Claro que há situações em que não acontece, como foi o caso em 2010 em Portugal, que estávamos a pagar 17% pela nossa dívida e a crescer, a não crescer praticamente nada. Foi por isso que precisámos de austeridade, porque no fundo aquela outra parte também contribui, também influencia a trajetória da dívida. Mas acima de tudo, tínhamos estas duas variáveis a contribuir de uma forma brutal para a sua insustentabilidade. Daí termos tido a necessidade de ter austeridade. Mas não é o caso neste preciso momento, com esta crise da pandemia, muito por consequência, claramente, aqui dos bancos centrais. A ajuda dos bancos centrais está a ser essencial para contribuir para a sustentabilidade da dívida pública. O FMI claramente recomenda também que a austeridade não deve ser utilizada e que poderá ser contraproducente. Também dizem, aqui um funcionário da instituição refere que este salto pontual da dívida
que está a existir, ou melhor, desculpem, que a subida da dívida é apenas um salto pontual neste preciso momento, como consequência da pandemia, e com as baixas taxas de juros, aquilo que irá acontecer é que a dinâmica da dívida irá acabar, então, por estabilizar e diminuir. E este é o consenso também noutras instituições internacionais. Também o Banco Mundial nos aconselha a fazer a mesma coisa, a OCDE a mesma coisa. O que é que eles dizem que deve ser o foco? Essencialmente, o foco deve ser o G. Portanto, o crescimento económico o mais sustentável possível, com reformas estruturais que basicamente promovam um crescimento económico superior quando a economia se aproxima então do seu potencial. E para isso, muitas dessas medidas não são conjunturais, portanto apenas têm um impacto no longo prazo, portanto é preciso agir o mais rapidamente possível para que, quando a economia então se aproximar do seu nível potencial, poder estar a crescer mais e melhor. E eu apontei aqui algumas coisas de que, de facto, alguns exemplos de que estas instituições nos aconselham a fazer, entre eles mais investimento público em infraestruturas, e dizem também que nos devemos focar em infraestruturas digitais e verdes, também mais investimento em capital humano, maior liberalização de fluxos comerciais e de capitais, e depois, por último, também aqui um melhor quadro regulamentar para a implementação de novas tecnologias. É um outro exemplo que eles nos dão de que deveríamos seguir. Agora, algumas conclusões, portanto, não só para a economia como para os mercados. E ainda antes de partirmos para a economia, algumas conclusões de toda daquela educação que vimos e também do que nos aconselham. O que determina realmente a sustentabilidade da dívida pública não é tanto, ou não é de todo, o seu valor absoluto, mas sim a sua trajetória. E isto quer dizer, por mais surpreendente que seja, que uma dívida pública entre 200% ou 300% do PIB, como é a japonesa, pode ser mais sustentável do que a dívida de 30% do PIB chilena. Ok? Portanto, isto é uma clara conclusão que se tira daquela equação que mostrei, que espero mais uma vez que tenham percebido. E pronto, mas com isto, eu não quero estar aqui a dizer, e a conclusão não pode ser esta, de que uma dívida alta é melhor que uma dívida boa, nem um pouco mais ou menos. Mas que também, como Ben Bernanke acaba por referir, também aqui o ex-governador da Reserva Federal, que worry but don't panic. Portanto, devemos nos preocupar claramente aqui com uma dívida alta, mas não é assim um problema tão grande como muitas pessoas talvez pintem. Uma outra coisa, isto é aqui, talvez aqui para uma aula um bocadinho mais liberal, possivelmente de pessoas que possam estar aqui a assistir à apresentação. Isto não nos diz nada relativamente ao peso do Estado numa economia. Portanto, isto é válido tanto para economias onde o Estado é mais pequeno e onde o Estado tem um maior peso. Portanto, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Depois, como referimos, como referi há bocado, estamos claramente aqui à boleia de bancos centrais. Acho que isso é óbvio. Mas, portanto, porque contribuem claramente para uma taxa de juros, para as taxas de juros baixas que muitos países estão a pagar, inclusive a Portugal. Mas, no entanto, quando eu penso que seria se não tivéssemos os bancos centrais, bem, muito possivelmente esta dívida pública estaria numa trajetória insustentável e, como consequência disso, iríamos ter que ter austeridade, porque não íamos conseguir pagar salários, e como consequência disso, mais recessão, mais desemprego e, acima de tudo, uma dívida muito superior. Vejam aquilo que se passou em 2010 com todas as políticas que tínhamos que ter de austeridade. Tivemos então um crescimento da dívida em porcentagem do PIB ao longo de alguns anos, em que estas medidas estiveram de facto em vigor, de cerca de 40%. E neste momento, fazendo exatamente o oposto da austeridade, e com um choque muito mais abrupto, como é o caso desta pandemia, a dívida é estimada que acaba por aumentar cerca de 20%. Por isso, portanto, metade daquilo que foi quando tivemos então esses anos mais austeros. E por isso, claramente aqui é por isso que temos então as instituições internacionais a dizer austeridade agora não. Talvez depois, mas não agora. É um momento, não é um momento certo para o fazer. E pronto.
Relativamente aos mercados financeiros, hum, todas estas baixas taxas de juros por parte dos bancos centrais, e também as revisões que observamos, das suas políticas monetárias e das suas estratégias para uma perspectiva e uma visão mais dovish da coisa, fará, muito possivelmente, com que os juros se mantenham baixos durante mais tempo. Portanto, agora o foco já não é tanto a inflação, porque a inflação até pode subir acima de 2%, não interessa. O foco é o mercado laboral. Não interessa QB, portanto, interessa um bocado, mas é um target que está relaxado, digamos. Isso irá claramente contribuir para taxas de juros mais baixas durante mais tempo e, como diz um famoso investidor, don't fight the Fed. Portanto, à partida, aquilo que poderá acontecer é que os índices irão continuar a valorizar. Também o Equity Risk Premium, portanto, aqui a diferença de retorno entre o mercado obrigacionista e acionista, continuará alto e, portanto, fazendo com que seja sempre mais atrativo optar pelo mercado obrigacionista e pela compra de ações e índices, ETFs, o que seja. Pronto, e agora, aqui a última coisa que gostaria de dizer é relativamente ao mercado cambial, que é essencialmente, eu acho que isto é uma visão muito, muito própria, muito minha, que vamos ter possivelmente bancos centrais a seguirem aqui aquilo que aconteceu com a Fed, de visões mais dovish relativamente à economia, que irá fazer com que esses juros, mais uma vez, como já referi, se mantenham mais baixos durante mais tempo. E aqueles que mantiveram os juros mais baixos durante mais tempo são aqueles que possivelmente a médio e longo prazo poderão ver as suas divisas a cair durante mais tempo também. Portanto, aqui é uma questão de depois perceber se de facto os bancos centrais se mudam a sua estratégia. A Christine Lagarde já referiu que anda a fazer uma revisão da framework, no fundo, do Banco Central Europeu. Ela já anda a dizer isto desde que lá chegou, praticamente. Ainda não temos novidades sobre o assunto. Mas pronto, é possível, na minha opinião, que mais uma vez que exista aqui uma perspectiva mais dovish a sair dessa revisão que ela irá fazer, e basicamente eu acho que isso pode levar a uma queda do euro quando começar a ser incorporado no mercado. Mas pronto, e é isto que queria basicamente aqui partilhar com vocês. Espero que tenham gostado da apresentação. E pronto, agora estou claramente aqui aberto a perguntas. Obrigado, Frederico. Vamos aqui lançar aqui uma rondazinha de perguntas. Há mais temas aqui a ser comentados do que propriamente perguntas. Nomeadamente, a pergunta, digamos assim, da tua apresentação, sustentabilidade. Nós temos a dívida do PIB, por exemplo, no caso de Portugal, não é preciso ir aos outros países, acima dos 100%. O que é que isto implica para o futuro? Nós temos uma dívida dos 134, 135% do PIB. Que implicações é que isto vai ter para o futuro? Quando nós temos, por exemplo, quase todos os prazos até 10 anos a emitir a taxas de juros negativas, que perigos e oportunidades nós vamos ter no futuro? Bem, acima de tudo, pegando também naquilo que foi a apresentação em si, com taxas de juros negativas e, à partida, espera-se que os próximos anos sejam de crescimento, portanto, pelo menos tudo aponta para isso. A dívida está numa trajetória sustentável, portanto, isso é de facto aqui uma coisa boa. Portanto, há claramente pontos menos negativos, ou desculpem, mais negativos, menos bons destas ações dos bancos centrais, mas este é claramente aqui um ponto positivo. A dívida à partida há de diminuir ao longo dos próximos tempos. Eu não acho que iremos ter a austeridade que tivemos, por exemplo, em 2010. Não faz sentido, pelo menos, que assim aconteça. Acho que faz sentido quando nos estivermos a aproximar de um crescimento mais sólido e a economia portuguesa já a aproximar-se também do seu nível potencial de pleno emprego, talvez, esperemos nós também, com alguma inflação, faz sentido que haja alguma consolidação fiscal, também para preparar uma eventual crise que aconteça. Mas claramente agora não é o momento, e eu acho que neste caso só é bom
É isso. Se há coisa boa que a ação estas ações dos bancos centrais têm tido, é nisto mesmo. Portanto, há, há muito que agradecer. Pelo menos neste aspecto, acho que temos a agradecer. Pois há claramente coisas menos boas, como é o caso da dívida corporativa, que tem vindo a aumentar substancialmente, empresas zombies. Portanto, há um lado menos bom que deve ser procurado, deve ser combatido. Eu também não tenho assim grandes propostas, mas pronto, este é um lado positivo e, portanto, uma boa oportunidade. Agora, é menos vantajoso investir em obrigações do Tesouro portuguesas, isso é óbvio, e por isso poderíamos ter mais uma vez um realocar de capital para os iniciacionistas e continuar a observar alguma valorização também depois desta pandemia se acalmar e se estabilizar. Não achas que é um bocado assustador nós, quando temos o Banco Central, tanto da Europa como dos Estados Unidos, praticamente imprimir moeda, ambas as partes, e a tentar pôr dinheiro na economia quase sem custo, né? Sem quase implicações, e nós temos o mercado de ações a valorizar, as empresas a ficarem cada vez mais endividadas? Isto não poderá haver uns sinais com que o investimento clássico de ações de longo prazo poderá ser repensada? Uma vez que as empresas estão altamente endividadas, e poderá haver um boom como existiu em 2000? Um boom, não preciso a Um parte do boom boom. crash. Tivemos a crise dos dot-com devido à sobrevalorização das empresas. Hoje fomos a ver, muitos analistas dizem que as empresas estão sobrevalorizadas, o próprio mercado está sobrevalorizado, porque existe muita dívida, mais nas empresas europeias. De que modo é que isso poderá haver perigos para os investidores de ações, por exemplo? Sim, poderá haver, mas mais uma vez era como dizia aquele investidor, né, Davis, portanto, don't fight the Fed, portanto, é arriscado dizer, e é arriscado posições curtas nos índices neste momento. Por mais que nós vejamos então os múltiplos caros, que de facto estão caros, mas esses múltiplos, muitos deles são também múltiplos indicadores de sentimento, portanto, que nos revelam também aqui a confiança que existe relativamente a essas empresas. Mas claro, value investing não é uma tarefa fácil neste momento de encontrar. Mas sim, mas assim, eu também gostaria que o mercado continuasse assim, continuasse a valorizar, mas não da forma que tem vindo a acontecer. E eu acho que também é uma questão, espero eu, uma questão de tempo para que vejamos dias mais normais, com valorizações um bocadinho mais racionais daquilo que daquilo que são os mercados, mas também não nos iludamos, o mercado não é puramente racional, não é? Há muito sentimento, há muita ganância, muito medo, que faz com que todos estes movimentos sejam por vezes pouco explicados. No fundo, há muito psicologia e que no fundo mostram e demonstram o porquê dos níveis estar em combustão. Ok, interessante. Por Já isso, agora só é que só para dizer que os mercados não se, por esse facto de que nós nem sempre somos racionais, os mercados não são sempre a economia e não devem e não vão ser sempre um espelho da economia. É um bocadinho a minha opinião relativamente a isso. E pronto, mais uma mensagem. Já agora só aqui uma pergunta desafiadora, eu por acaso não tenho resposta. Nós temos Nem eu sei se tem. política. Vamos fazer aqui uma reflexão. Até porque eu tenho visto muito na internet esta questão, que é, nós temos grandes medidas de políticas monetárias expansionistas na Europa, a União Monetária aqui da União Europeia, e temos do caso da Fed americana. E a questão da China? Como é que eles poderão estar no futuro? Nós vimos, por exemplo, os indicadores económicos são o único país a crescer, não é? A recuperar. Como é que eles estarão e como é que eles poderão estar no futuro? Qual é que é a tua perspectiva? Já és investidor em empresas chinesas? Por acaso gosto de uma ou outra, mas mas pá, a China, eu acho que eles andam a um ritmo que não é bem o nosso. Ok, acho que o seu crescimento poderá, fazendo claramente também as reformas que tem
no fundo, tem que fazer, que era no fundo, uma economia muito virada para aqui para as exportações, e tem sido também, tem comatado isso com o aumento do consumo interno, e que era importante para eles. Portanto, uma economia totalmente dependente de exportações também não é bom. Em Portugal acontece o oposto, mas com as reformas estruturais que têm vindo a realizar, e se continuarem a realizar, poderão continuar claramente aqui a crescer e a ser cada vez mais uma grande potência, claramente. E agora, e são a única economia que está a crescer, é um facto. Também passaram por isto antes, mas têm controlado claramente a pandemia de uma forma que nós não conseguimos. E, bem, basta lá saber porquê, basta lá saber se eles de facto fazem todos os testes e mais alguns, como nós, ou se ignoram, ou se de facto cumprem mesmo. Eu acho que eles podem cumprir mesmo, porque de facto quando é uma coisa que é dita é feita. E pronto, e eles já normalmente andavam de máscara, portanto agora acho que já antes da pandemia não me admirava que esses dados fossem positivos, é isso que eu quero dizer. Mas também não me surpreendia se não fossem, desculpem, não é positivos, se não fossem reais. Mas pronto. Tá bem, olha, surgiu aqui uma última pergunta interessante. Falaste aí que gostavas de uma ou outra empresa chinesa. Aqui o nosso ouvinte quer saber se tu podes divulgar quais são as duas empresas favoritas aí chinesas. Deve haver aqui muita gente investidora de ações. Podes partilhar ou é segredo do negócio? Não, acho que vou falar aqui toda aquela que talvez eu tenha maior confiança, que é a JD, que tem tido aqui um crescimento muito sustentável, e se forem a ver tanto do gráfico da própria ação, não há pandemia que passe por ela, aquilo é sempre a subir, enquanto todas elas, às tantas ali em março, acabaram por cair, talvez na China um bocadinho antes. Esta ação só sobe, também a nível de análise de múltiplos e uma análise mais fundamental da própria empresa, não estão assim tão caros quanto isso, e pronto, portanto, tem aqui uma certa confiança de que poderá continuar aqui a valorizar. A JD basicamente é assim a concorrente da Alibaba, mas com algumas estruturas que a diferenciam e que podem fazer com que continue então este crescimento que tem vindo a ser muito óbvio ao longo destes últimos tempos. Ok, deixa-me ver se há aqui mais alguma questão aqui interessante. Tem sido basicamente nesta linha. O nosso tempo chegou aqui ao fim, já me estão aqui a apertar. Frederico Moraes, muito obrigado pela apresentação. Obrigado. O feedback tem sido bastante positivo. Espero te ver nas próximas apresentações. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado aqui pelas vossas perguntas.